No segundo vídeo, tratando do meu livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, vou falar sobre a diferença da análise narrativa para o método histórico crítico. O método histórico crítico ele se preocupa com o passado do texto. Quem escreveu, por que escreveu, para quem que escreveu, qual gênero literário. Se ao escrever esse texto, se o autor utilizou outras fontes, se inspirou em outras fontes, como que ele manuseou essas fontes, né? Vale ressaltar que esse método histórico crítico, ele é um método aceito pela Igreja. Há documentos oficiais da Igreja dizendo que se deve utilizar este método para a leitura bíblica. Inclusive, o Papa Bento XVI justifica, do ponto de vista teológico, o uso do método histórico crítico, dizendo que, como a revelação cristã é algo histórica, é algo que aconteceu na história, então, por isso, é necessário utilizar métodos históricos para interpretar os textos da Bíblia. Só que a análise narrativa, ela não se preocupa com tudo isso que o método histórico crítico se preocupa. Aliás, a análise narrativa já pega os resultados do método histórico crítico e, de posse disso, faz o seu exercício de analisar o texto bíblico. A análise narrativa está muito preocupada na forma como o texto está agora. Então, se pega o texto pronto e se preocupa na forma como que esse texto influencia o leitor. Então, por isso é chamada de uma leitura pragmática. Quer entender o texto enquanto literatura, enquanto uma narrativa, não se preocupando com sua gênesis, e mais se preocupando com que os efeitos, com quais efeitos que este texto, pronto do jeito que ele está, provoca no leitor. E vai perceber também quais os mecanismos que o autor utilizou para comunicar a sua mensagem nesta narrativa que ele elaborou. Por isso, o texto bíblico, do ponto de vista da análise narrativa, ele não está preocupado, ou seja, quem analisa narrativamente o texto bíblico, não está preocupado se o texto está dizendo algo que historicamente aconteceu. Não. Ele tem ciência que a narração é uma catequese, ou seja, é uma história narrada, criada por um autor, com a finalidade de transmitir a fé. E transmitir a fé em forma de uma história, localizada num tempo, num lugar, utilizando certos personagens. E aí o foco será justamente na análise deste tempo, dos personagens, dos cenários utilizados, com a finalidade de transmitir aquela mensagem de fé. No próximo vídeo, nós vamos aprofundar um pouco mais o conceito de narrativa.